Bom dia, pessoas do bem, como vocês estão? Hoje eu vim falar um pouquinho do meu trabalho como terapeuta. Eu vou começar falando um pouquinho da alquimia. A alquimia entrou na minha vida em 2013 e ela veio de uma história bem importante da minha formação como psicóloga. Nos meus atendimentos clínicos, eu sentia falta de alguma coisa a mais que auxiliasse aquelas pessoas que eu atendia, tanto em questões sentimentais, mentais e físicas. E alguns processos dentro do trabalho terapêutico da clínica eram bem longos e eu percebia que algumas pessoas ficavam desmotivadas. Então eu fiz uma busca muito grande, eu me submeti a diversos processos terapêuticos, estudei muitas técnicas. Hoje eu não uso todas as minhas formações como terapeuta, eu fechei o meu leque nas que eu achei mais importantes. E a alquimia veio de uma forma muito incrível. Uma pessoa que eu amo muito falou desse laboratório que fabricava esses produtos alquímicos e que sentiu muito a minha presença quando conheceu esse local. Eu fiquei bastante intrigada, não era muito ligada nisso, não conhecia muito, mas comecei a pesquisar e a usar os produtos. Compostos assim, que eu ia usando para ver como funcionava. Logo eu estava matriculada naquela formação, porque eu sou muito curiosa e eu gosto de saber como as coisas funcionam. E a minha visão se abriu, porque era muito mais do que eu imaginava. Com a alquimia, eu fui encontrando maneiras de trabalhar toda a conexão que eu aprendi dentro da psicossomática, por exemplo, das questões emocionais que se transformam em doenças físicas. E muito mais do que isso, eu compreendi que nós trazemos questões que se tornam sujeiras, miasmas no nosso dia a dia, nas tarefas que a gente tem repetidamente no nosso cotidiano, nos pensamentos e comportamentos que também são tão repetitivos que às vezes parece um tártaro assim, ruim de raspar fora, sabe? Então, ali eu aprendi que o que está fora está dentro, como nas leis herméticas, que eu já tinha estudado um pouco. Mas, além de aprender, eu sentia, porque tudo aquilo que eu ia estudando eu ia usando, e eu ia dando para as pessoas próximas a mim usarem também. A minha mãe teve um processo de regeneração de vida fantástico com o uso da alquimia. Todas as limpezas que eu fiz nela no começo foi incrível, porque ela estava com sobrepeso, ela estava com dificuldade de locomoção, mentalmente ela já estava apresentando traços que para mim já eram traços de senilidade. E o convívio dela com a sua autonomia e independência estava ficando comprometido. Eu vou falar do caso dela para vocês compreenderem a profundidade do trabalho como alquimista que eu faço. Ela não saía mais sozinha na rua e eu estava procurando uma casa de repouso para ela, porque eu não ia dar conta de cuidar dela, de trabalhar e de todas as tarefas que eu tinha. Mas eu pensei, vamos mais um pouco. E comecei a tratar, a trabalhar com ela. Chegou num ponto que ela já precisava ir além da etapa que eu estava estudando, porque na época que eu fiz minha formação em alquimia, nós levávamos quase 5 anos para nos formar. Eu passei para uma colega que estava mais adiantada e ela continuou os processos. E eu fazia ela tomar aquilo direitinho, dentro dos processos dos ciclos lunares, enfim, respeitando toda essa energia de Gaia. Resumo da história: em 9 meses, literalmente 9 meses, ela deu à luz a ela mesma. Ela conseguia caminhar quadras e quadras e quadras sozinha. Ela viajou para outro estado para cuidar de uma pessoa da nossa família.
ela encaminhou todo o processo de recuperação de saúde dessa pessoa sozinha e sem data para voltar. E quando ela voltou, eu tinha minha mãe de volta, com saúde física, sentimental e mental. Ela hoje tem 78 anos e é um furacão, ninguém segura ela. Ela é bastante ativa, ela lê tanto que eu não dou conta, discute as coisas que ela lê, está sempre interagindo com as amigas. Ela nasceu de novo, por quê? Porque ela fez todo o processo alquímico da busca da pedra filosofal. Quando eles falam das histórias dos alquimistas que buscavam a pedra filosofal, é o encontro com o seu eu interior. A transformação do chumbo em ouro nada mais é do que a transformação de todas essas dificuldades, autossabotadores, comportamentos que estão enraizados em nós de uma maneira que parece que nós não vamos mais conseguir mudar na vida. Isso é transformado em potencial de vida. Então, com a ajuda dos compostos, das bases que eu coloco em cada fórmula e das informações que você traz nas suas consultas, eu consigo personalizar, exatamente personalizar todo o teu processo de tratamento. E essa terapia é uma terapia continuada, porque nós temos muitas situações que nós precisamos alinhar na nossa vida. Além das questões do nosso dia a dia, nós trazemos muita bagagem da nossa ancestralidade. E dentro dessa bagagem existem informações que não colaboram com o nosso momento, entendem? E isso, por vezes, até dificulta os nossos processos. Então, as questões da nossa ancestralidade precisam ser limpas, para que os verdadeiros potenciais que vieram para auxiliar a gente no nosso processo sejam dinamizados e a gente consiga honrar toda essa história de muitos e muitos antepassados e tudo que eles viveram para que hoje a gente esteja aqui, com amor, com respeito à nossa história de vida. Outra questão muito importante que poucas pessoas sabem é que enquanto a gente está na barriga da nossa mãe sendo gerada, existem muitas situações que a placenta não segura. Essa parede maravilhosa e protetora não segura a influência de campos energéticos e eles se instalam no feto. E por vezes nós temos situações na nossa vida que nós passamos anos e anos e anos tentando compreender e encontrar tratamentos porque são questões que nos incomodam. E nós não achamos o que causa. Com a limpeza dos processos intrauterinos, nós conseguimos alinhar muitas coisas. Crianças têm uma reação extremamente positiva a essas limpezas, porque as crianças têm pouca carga de vida. Então a facilidade de trazer os potenciais delas à tona é incrível. O que eu tenho para dizer para vocês é que a alquimia é uma grande escolha de vida. Ela trouxe o meu caminho de vida de volta. E hoje, toda vez que eu atendo e eu percebo na fala dos meus buscadores pequenos detalhes que às vezes eles nem percebem, mas que eu sinto, a grande mudança de vida que eles estão passando, eu fico extremamente emocionada. Porque eu sei que o meu caminho de vida é esse. E o seu qual é? Qual é o seu melhor potencial? Qual é o seu melhor estado de bem-estar? Qual é a sua maneira mais equilibrada de estar enfrentando todas as questões do cotidiano? Aonde está o seu equilíbrio? Vem comigo. Eu vou te ajudar a encontrar tudo isso. Um grande abraço, gratidão.